Senhoras e senhores, nosso Brasil Baronil, Valdir Sincero, canal da Notícias. Vamos para Nord News de hoje, senhores. 2024 foi marcado por um cenário econômico desafiador, com eventos que testaram a disciplina e a paciência dos investidores. No plano global, a volatilidade nos mercados internacionais foi acentuada pela persistência da inflação, pelas mudanças nas políticas monetárias dos principais bancos centrais e pelas incertezas geopolíticas. Enquanto isso, no Brasil, o cenário foi agravado por questões fiscais, mudança no arcabouço fiscal e dificuldade na execução de políticas econômicas que garantissem a confiança do investidor. Ao longo desta newsletter, gostaríamos de compartilhar um pouco dos bastidores do que foi discutido em relação às lições financeiras da Nord Wealth no ano. Reflexões sobre aprendizados e ajustes da estratégia. O cenário econômico de 2024 evidenciou que, em tempos de instabilidade, não basta seguir o fluxo ou apostar em uma única estratégia. Foi um ano que exigiu uma gestão cuidadosa e alinhada ao cenário, com decisões fundamentadas e ajustes constantes para enfrentar as incertezas sem comprometer o planejamento de longo prazo. O verdadeiro diferencial esteve na capacidade de adaptar e carregar portfólios diversificados, mantendo o foco na proteção do patrimônio e na captura de oportunidades em meio aos caos. Vamos para esse gráfico aqui, senhor. Retrospectiva 2024 Estados Unidos, aí, senhor. Olha o gráfico lá, senhores. Já estava lá em cima, né? Em junho, ó. Ele foi, ó. Tá de lado, né, senhores? Tá só de lado, né, senhores? A linha azul tá de lado, já lá, ó, tá embaixo, aí começou a subir. Não começou a subir o S&P 500, senhores. O S&P 500 de laranja, só subindo, só subindo. Só subindo, senhores. Até dezembro. Muito bom o gráfico, né, senhores? Mercado americano em 2024, senhores. Surpresas positivas em meio à volatilidade. Mercado americano. Vamos ver como é que fica agora com Donald Trump no comando, né, senhores? O mercado americano, que começou o ano com incerteza sobre o futuro da política monetária, surpreendeu positivamente ao longo de 2024. Com os juros mantidos em patamares elevados pelo Federal Reserve para combater a inflação persistente, muitos investidores esperavam que o aperto monetário freasse significativamente o crescimento econômico. No entanto, a economia americana mostrou uma resiliência acima do esperado, impulsionado por setores como tecnologia, consumo e energia. O S&P 500, que abriu o ano com volatilidade, encerrou 2024 com retornos expressivos, impulsionado pela forte performance das Big Techs e pela retomada da confiança dos investidores. As Big Techs são as maiores empresas, as grandes empresas americanas. No gráfico que acompanhamos esse tópico, é possível ver como, mesmo com momentos de instabilidade ao longo do ano, o mercado americano entregou resultados sólidos. Outro ponto relevante foi a forte volatilidade da curva de juros americana ao longo de 2024. Após se manter elevada no primeiro semestre, a curva começou a arrefecer no início do segundo semestre, impulsionada pela expectativa, né, e posterior início dos cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve. No entanto, essa melhora foi temporária com a reeleição de Donald Trump e a sinalização de políticas econômicas mais expansivas. Houve uma nova pressão sobre os rendimentos, levando a Treasury de 10 anos a retomar uma trajetória de alta. Apesar das dificuldades enfrentadas ao longo do ano, incluindo a persistência inflacionária, a volatilidade da curva de juros e as incertezas políticas, o mercado global, especialmente o americano, demonstrou uma resiliência notável, com uma performance bem acima da média.
Esse contexto reforçou a importância de manter uma alocação bem diversificada, como posições internacionais robustas. Aqueles que fizeram isso e mantiveram uma diversificação adequada foram premiados com uma excelente performance. Mercado brasileiro em 2024. Desafios fiscais e econômicos pensam no retorno. Vamos ver o gráfico aqui, respectivo do caso agora. Brasil, senhores. A bolsa, olha. Lá em cima, aí desce, anda de lado, aí desceu, senhores. Junho de 2020, ó. Ficou em 119 mil pontos. Aí foi, não, subiu, ele sobe de novo, subiu, desceu, sobe de novo, subiu, desceu. Subiu. Desceu. Oh. Muito bom, né, senhores? Muito bom o gráfico aí, senhores. Tá bom? O DIF 31, Brasil Juros, ó, linha azul, senhores. E a Bolsa Brasileira, Ibovespa, senhores. Em laranja aqui. Tomando aqui, senhores. Se no cenário internacional os mercados foram marcados pela resiliência no Brasil, o panorama foi bem mais desafiador. No ano começou com expectativas positivas em relação ao crescimento econômico e ao controle da inflação, mas ao longo dos meses o cenário se deteriorou devido a questões fiscais e à instabilidade política. O arcabouço fiscal, que era visto como uma solução para equilibrar as contas públicas, perdeu credibilidade com as dificuldades na execução de medidas de contenção de gastos e geração de receitas adicionais. O gráfico que ilustra a performance do Ibovespa e dos juros longos locais, DI1F31 ao longo de 2024 reflete bem essa dinâmica. Enquanto a Bolsa Brasileira sofreu com as incertezas fiscais e a consequência fuga de capital estrangeiro, institucional e por fim de pessoas físicas, os juros futuros se mantiveram pressionados, refletindo o aumento do prêmio risco local. Esse ambiente prejudicou tanto o mercado de renda variável como o de renda fixa, gerando retornos muito baixos das expectativas. Apesar de uma dinâmica de dados econômicos relativamente resiliente ao longo do ano, a constante preocupação com o ritmo fiscal do país manteve o ambiente de incerteza elevado. Esse cenário trouxe uma forte pressão cambial, com o real desvalorizando mais de 20% frente ao dólar, o que prejudicou ainda mais o desempenho dos ativos locais, especialmente aqueles mais expostos ao fluxo de capital estrangeiro. A estabilidade fiscal tornou-se um fator decisivo para a aversão ao risco no mercado brasileiro, comprometendo o apetite dos investidores. O ano 2024 trouxe lições importantes para os investidores locais, a necessidade de manter uma diversificação ampla, incluindo ativos globais, e a importância de acompanhar de perto o cenário político e econômico. O que esperar para 2025? Com os desafios herdados de 2024 e a manutenção de um cenário econômico incerto, 2025 promete exigir ainda mais preparo, disciplina e acompanhamento estratégico. Ter ao seu lado uma gestão profissional que atenda ao movimento certo de ajuste político do portfólio, ao mesmo tempo mantenha a cabeça fria em períodos de turbulência, faz toda a diferença para proteger e fazer crescer o seu patrimônio. Na Nord Wealth, nosso compromisso é garantir que cada decisão de alocação esteja alinhado ao cenário vigente, aos seus objetivos de longo prazo, com uma equipe de especialistas focado em analisar os mercados globais e locais. Oferecemos um suporte completo para que você navegue pelos próximos desafios com segurança. Se deseja ter uma gestão alinhada ao seu sucesso, converse conosco. Estamos prontos para ajudá-los a construir uma estratégia sólida e eficiente, independentemente de 2025 traga pela frente. Senhor. Guilherme Abreu aí, senhor. Sócio fundador do investimento e consultor financeiro, CEL aí da Norte Research, tá, senhores? Sempre lembrando, senhores, isso não é recomendação de compra e de venda, tá, senhores? Isso é só a publicação da Nord Wealth, tá, senhores? Falando do mercado brasileiro e do mercado global, tá bom, senhores? Fico por aqui. Obrigado e tchau!